Fica comigo, por favor. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que na verdade não é nada novo, não é? E de fato muitos ministros que pregam aqui por diversas vezes no ano, eles falam sobre esse assunto, né? Que assunto é esse? É sobre o poder das palavras que saem da nossa boca. E eu garanto para você que a recorrência desse tema não é porque nós não temos outros assuntos para falar, mas a recorrência em abordar esse assunto é justamente por causa da relevância e da importância que esse assunto tem. Sabe, e a Bíblia diz que falarmos as mesmas coisas e ouvirmos as mesmas coisas é segurança para vós outros. Ou seja, existem alguns temas que de uma forma recorrente nós precisamos abordar, porque a igreja, ela é um organismo vivo, assim como tem pessoas que estão conosco desde que a igreja nasceu há 11 anos atrás, tem pessoas que estão chegando agora e precisam ouvir verdades que vão consolidar, que vão mudar o seu comportamento e que vão levar essas pessoas a viverem dentro da vontade de Deus, vontade essa que é boa, agradável e perfeita. Eu falo isso, queridos, porque a Bíblia é muito clara, e ela diz que as nossas palavras, elas podem afetar o nosso presente. Sabe, tudo que você fala hoje, sabe, está afetando o seu dia. Comece o seu dia falando certo. E é por isso que a Bíblia nos instrui a acordar pela manhã e ser grato e declarar ao Senhor, ser gratos e dizer que esse é o dia que o Senhor já fez para que nele nós nos alegremos, não é para que nele nós nos entristeçamos. Está falando, queridos, de que nós podemos definir como será o nosso dia através daquilo que sai da nossa boca. Sabe, o que eu estou querendo dizer para você é que as palavras que saem da nossa boca, elas podem afetar o nosso presente, elas podem definir o nosso futuro, seja para melhor ou seja para pior, dependendo daquilo que nós falamos ou daquilo que sai da nossa boca. A verdade é que Deus nos deu uma boca justamente para que por meio dela nós pudéssemos determinar como seria o nosso futuro. Ou seja, o que você fala constrói um caminho, o que você fala hoje determina o seu amanhã, a sua próxima semana, o seu próximo ano. O que sai da sua boca está construindo uma estrada pela qual você mesmo irá andar por ela. Quer dizer, um assunto como esse é tão importante que nós precisamos, vez por outra, trazê-lo de volta em nosso meio, para que nós possamos moldar o nosso falar pela palavra de Deus. Agora, a grande verdade é que a nossa boca, ela só vai reproduzir aquilo que está no nosso coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Não tem como sair da sua boca aquilo que antes não entrou primeiro no seu coração. E é por isso que pessoas amarguradas, quando abrem a boca, elas destilam amargura. Eu não sei se você conhece pessoas assim, que abrem a boca, elas estão tão amarguradas no seu coração, que quando abrem a boca, o que sai da sua boca são palavras amarguradas. E é por isso que pessoas incrédulas, também quando abrem a boca, só sai dúvida e murmuração nas suas palavras, porque a incredulidade, ela vai nos empurrar para esse ambiente de dúvida, e a dúvida, ela nos empurra para um ambiente de questionamentos e de murmuração. E é esse tipo de comportamento, sabe, que traz um atraso na vida das pessoas. E eu digo isso sem sombra de dúvida. Existem pessoas que estão atrasadas. O plano de Deus para elas ainda continua validado, porque Deus não é homem para que minta. Porém elas estão atrasadas no plano de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Isso é resultado daquilo que elas falam, e elas falam aquilo que está no seu coração, e então isso promove um atraso na vida dessas pessoas. E a prova disso é que o povo que saiu do Egito ficou 40 anos andando em círculos por causa do quê? Da incredulidade e da murmuração. Murmuração, ela expressa através de palavras. A incredulidade vai empurrar a pessoa para esse ambiente de murmuração, e isso gerou um atraso na vida de uma nação inteira. Um período muito pequeno poderia ser levado até que eles chegassem à terra prometida, porém levaram 40 anos como resultado da incredulidade e da murmuração, palavras erradas que eram faladas.
E sabe, Deus teve até mesmo que ensiná-los a calarem a boca, quando o Senhor colocou eles ali naquele ambiente de conquista, diante das muralhas de Jericó, e a instrução do Senhor: rodeiem a cidade em silêncio. Sabe, se as nossas palavras têm poder, é melhor ficar quieto do que falar errado. Basicamente era isso que o Senhor estava instruindo aquele povo, um povo que estava permeado por um coração murmurador e palavras de murmuração e questionamento. Então houve uma instrução: ei, aprendam a ficar quieto. Ei, entendam uma coisa: falar constrói um caminho, falar errado vai construir um caminho errado, e muitas vezes é necessário, antes de aprender a falar certo, aprender a ficar calado. Porque às vezes, aquilo que nós aprendemos de falar certo, pode ser desconstruído no dia seguinte, quando falamos errado. E aqui o Senhor estava instruindo esse povo: rodeiem a cidade, porém não digam nada, façam isso em silêncio. Deus estava moldando o comportamento de um povo que estava acostumado a falar errado. A grande verdade é que quem não crê vai acabar murmurando e reclamando. Que pessoas incrédulas, elas reclamam e murmuram. Pode ter certeza do que eu estou falando para você. Pessoas que reclamam muito, que murmuram muito, é porque a incredulidade tomou conta do seu coração. E com isso, a vida dessa pessoa acaba ficando estagnada. Talvez você conheça pessoas assim, talvez você mesmo esteja nessa condição, se percebendo atrasado, se percebendo estagnado. As coisas não mudam, todo mundo está avançando, prosperando, conquistando, tendo a vida transformada, a família restaurada, as coisas acontecendo, mas a vida dessa pessoa está estagnada, e Deus não tem nada a ver com isso. Muitas vezes isso é apenas o resultado da legalidade que está sendo dada ao diabo por causa de palavras erradas. Se Deus é fiel para cumprir a sua palavra, que é dita através da nossa boca, pode ter certeza de que o diabo está empenhado em fazer cumprir a palavra errada que sai da nossa boca também. Agora, quem crê, quem não crê vai murmurar e vai questionar, mas quem crê declara a palavra. Eu não estou falando de confissão positiva, eu estou falando de você dizer o que Deus disse. Quando você fala o que Deus falou, a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Acaso diria e não faria, diz o Senhor? Ele vela pela sua palavra para cumprir, porque todas quantas promessas nós temos da parte de Deus, em Cristo o sim já foi dado. Agora a nossa parte é crer e confessar a palavra, porque quando nós declaramos a palavra, isso acaba construindo um futuro de acordo, em sintonia com a vontade de Deus. Você sabia que Deus tem vontades? A Bíblia diz isso. Romanos capítulo 12 deixa claro: a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Diga: boa, agradável e perfeita. Esta é a vontade de Deus. Não são três vontades, é uma vontade que é boa, é agradável e é perfeita. Agora, quando nós estamos declarando aquilo que Deus já disse, isso acaba construindo um caminho que me conduz ao centro da vontade de Deus. Vontade essa que é boa, que é agradável e que é perfeita. E é por isso que pessoas cheias da palavra, quando abrem a boca, só saem palavras carregadas de fé e ousadia. Você já esteve perto de pessoas assim? Você fala com ela, ela está falando fé, está declarando fé, ela não perde tempo com incredulidade, não perde tempo com fofoca, não perde tempo com murmuração, ela está falando o que Deus fala. Palavras carregadas de poder e ousadia, carregadas de fé e ousadia. Eu declaro que se inicia um tempo na sua vida aonde a murmuração não fará mais parte do seu dia a dia. Antes, a sua boca será um manancial de vida. Palavras carregadas de fé e ousadia. Oh, aleluia. Mas para ter palavras carregadas de fé e ousadia, seu coração tem que estar cheio da palavra, porque a boca fala do que está cheio o coração. E é por isso que pessoas cheias de Deus, quando abrem a boca, suas palavras exalam o amor, porque Deus é amor.
Pessoas cheias de Deus, elas falam e exalam o bom perfume de Cristo. Elas carregam uma presença para os ambientes. Elas não se amoldam àquele ambiente, elas mudam o ambiente quando elas chegam, levando Deus para ambientes. Eu declaro um tempo onde você vai carregar Deus para sua casa, para o seu trabalho, para a sua empresa, aonde você estiver. Você chega, Deus chega, carregando uma presença. Você é tão cheio de Deus, que as suas palavras serão carregadas de amor, exalando o bom perfume de Cristo, mudando ambientes. Oh, aleluia. Sabe, Tiago, ele compara a nossa língua como o leme de um navio, o qual, mesmo tão pequeno, ele tem a capacidade de definir a rota daquele navio. Eu quero ler esse texto com você. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 4 até o 11, diz assim: observem também que um pequeno, olha só, observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja. Alguém aqui já viu aqueles navios cargueiros que carrega container? Alguém já viu? Rapaz, o bicho é grande demais. Eu já tive no porto, eu já vi. É gigante, é impressionante o tamanho daquilo. São milhares de toneladas. Agora, como pode um leme pequeno dar um destino para um navio tão grande, gigante? A palavra explica isso. E diz mesmo, olha só, observem também como um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes, ou seja, mesmo com oposições. Ei, a sua língua te levará para o teu destino, mesmo que hajam oposições. Se você falar certo, chegará no lugar certo. É isso que esse texto está dizendo. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade. Depende da língua, né, gente? Língua de crente não é assim. Obrigado, Alisson. Vou dar uma chance para a igreja, né, pegar contigo aí. Língua de crente não é assim. Amém? Olha só, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ou seja, o que você fala afeta a sua vida. É isso que está dizendo. Ateia fogo a uma vida inteira. Está falando a nossa língua pode comprometer o nosso futuro. Aqui está falando uma vida inteira pode ser comprometida através daquilo que falamos. E aí diz, pois o próprio inferno a acende. Eu não sei se você já viu pessoas fumantes quando pegam um cigarro e não tem o isqueiro, e aí pede para outra pessoa acender. Você já viu uma cena como essa? Entrega o cigarro, outra pessoa acende. Quando nós falamos errado, está dizendo que nós entregamos a língua e Satanás inflama. É isso que esse texto está dizendo, gente. O próprio inferno a acende, está escrito aqui. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou a sua imagem. Quem está falando esse texto? Que no domingo está louvando a Deus e na segunda está fritando o irmão. É isso que está dizendo aqui. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Agora, atenta para o que está escrito aqui. Diz, meus irmãos, isso não está certo. Olha para quem está ao seu lado e diga, meu irmão, isso não está certo. Aí diz, acaso uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Está dizendo que a nossa boca ela deve ser um manancial de vida. Sabe, esse texto de Tiago capítulo 3, verso 4 e 5, na versão da Bíblia Mensagem, olha só, é um trecho do texto que nós lemos aqui. Verso 4 e 5 na versão da Bíblia Mensagem diz, com o pequeno leme, com o pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Está dizendo o quê? Desvia do problema.
O leme de um navio na mão de alguém que sabe o que fazer com ele é capaz de desviar um navio da tormenta. Uma língua usada, uma palavra certa que sai da sua boca, evita muitos males na sua vida, te desvia de problemas. Tem gente entrando em problemas porque está falando coisa errada. E aí o texto continua no verso 5, diz assim: uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Perceba, está falando dos dois lados. O que você fala constrói ou desconstrói. O que você fala produz vida ou produz morte. É isso que esse texto é o mesmo texto numa versão mais contemporânea. Isso nos mostra que a rota e o destino da nossa vida é definido por aquilo que estamos falando. Ou seja, aquilo que sai da nossa boca é tão importante que é capaz até mesmo de definir a nossa salvação. Você está comigo? Como é que eu posso provar? Olha só, o que você fala é tão importante que pode definir até mesmo a sua salvação. Quem aqui é salvo? Quem aqui é salvo? Você é só salvo porque um dia você falou algo. Onde está escrito isso? Vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Olha a importância de falar certo. Diz, Romanos 10, 9 e 10 diz: se você declarar, diga declarar. Se você declarar com a sua boca, está falando de falar algo. Olha a importância de falar certo. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com o que, gente? Declarando com a boca que você é salvo. É por isso que no momento do convite para a salvação, nós conduzimos as pessoas a fazer uma declaração pública, porque estamos sendo bíblicos. O que você fala compromete o seu futuro, a sua eternidade. Ei, o que sai da sua boca define como será a sua eternidade, se com o Senhor ou com o diabo. É isso. Rapaz, que negócio sério. Por que é tão sério esse assunto? É por isso que nós temos que abordá-lo vez por outra aqui. Sabe, o que sai da nossa boca pode edificar ou arruinar a vida de outras pessoas também. Pode acontecer na nossa vida, mas também pode acontecer na vida de outras pessoas. Efésios capítulo 4, versículo 29, por favor, a mídia. Diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Sabe o que é isso? Crente não fala palavrão. Crente não se envolve em conversa alheia. Crente não se envolve em piada suja. Ah, piadinha, pastor, a gente está aqui entre amigos. Vai nessa legalidade. O diabo inflama a sua língua como um amigo que acende um cigarro. Está comigo? Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam o quê? Boas e úteis. Ei, o que não é bom, o que não é útil, fique quieto. Por isso aquele povo ficou calado rodeando as muralhas de Jericó. Porque não falavam algo bom e nem algo útil. Murmuravam e reclamavam. Deus moldou o comportamento deles, ficando quietos. Então aqui está dizendo o seguinte: que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Ou seja, o que você fala deve animar as pessoas. O que você fala afeta a sua vida, define o seu futuro, mas também traz uma influência em quem está perto de você. Eu não quero ficar perto de pessoas murmuradoras. Pode vir os murmuradores, mas se não andar na minha pegada, sai fora. Eu não vou perder tempo com você não. Pastor, você tem que amar. Por isso que eu estou te corrigindo. Porque quem ama, corrige. 1 ano, 2 anos, continua murmurando, reclamando. Passa 3 anos, continua na incredulidade. Ei, sai fora. Porque no meu céu não entra murmurador. A Bíblia diz isso. Não é meu céu, porque é o céu do Senhor que eu vou estar. Está comigo, né? É porque faz um recorte aí, pelo amor de Deus, né? Vamos já fazer um negócio esquisito aí. Sabe, nós precisamos entender que aquilo que falamos libera uma influência sobre a nossa vida, que vai definir como as coisas serão.
Sabe, lá em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23, um texto bem conhecido nosso, diz assim: então Jesus disse aos discípulos, Jesus estava discipulando os seus discípulos, e ele diz: tenham fé em Deus, eu lhes digo a verdade. Você acha que Jesus estava mentindo aqui? Claro que não. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire no mar, e isso acontecerá. Eu gosto dessa parte. Diga: isso acontecerá. Diga: e isso acontecerá. O que é que Jesus estava dizendo aí? O que você fala acontece, seja bom ou seja ruim. Cuidado com o que você fala, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Basicamente, o que esse texto está dizendo é que nós não devemos falar do problema, mas devemos falar com o problema. Falar do problema agiganta o problema. Falar com o problema faz o problema bater em retirada. Eu não aceito doença, a doença não faz parte da minha vida. Jesus já levou sobre si todas as dores e enfermidades. Miséria não tem parte comigo, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Entenda, fale certo, pelo amor de Deus. Olha só, estou na pindaíba, estou na miséria, vai ficar pior. Está profetizando, pastor? Não estou sendo bíblico. Olha só, que miséria que eu estou, vai ficar pior se não mudar a sua linguagem. Eu posso estar passando por um arroxo, mas Deus continua sendo Deus na minha vida. Oh, aleluia. Sabe, a verdade é que se enchemos o nosso coração da palavra, nossa boca, ela vai falar fé, e a fé vai liberar o poder de Deus para agir em nosso favor. E agindo Deus, quem impedirá? Sabe que a palavra vai fazer isso, a palavra no seu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Nós cremos com o coração, falamos com a boca. Eu criei e por isso falei. Nós cremos e por isso também falamos. Você crê com o coração, fala com a boca. Você põe a palavra no seu coração, mas declara a palavra com a boca. E isso vai mudar a sua história. Isso vai liberar o poder de Deus para agir em seu favor. Porque quando nós falamos o que Deus já falou em sua palavra, pode ter certeza de que Ele tem compromisso em fazer a sua palavra se cumprir, queridos. Porque o próprio Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Ela é imutável, ela é a verdade absoluta. Sabe, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que você fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Quando falo de semelhança aqui, não estou falando de estereotipo, eu estou falando de natureza. Deus nos fez segundo a sua natureza, a imagem e a semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1 diz isso. Mas sabe o que diz lá em Efésios 5:1? Você não precisa abrir lá, diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Sabe, filhos imitam os pais. A minha esposa está toda feliz porque ela ensinou o Arthur, nosso neto. Ela faz uma pergunta, como é que é a pergunta mesmo? Cadê o amor da vovó? E ele diz: está aqui. Ele aprendeu algo, porque as crianças aprendem dessa forma. Se aprende com um avô e com uma avó que vê 1, 2 vezes por semana, imagina com os pais que dormem e acordam com eles. Filhos se espelham nos seus pais. O que eu quero dizer para você é que se um filho natural se espelha no seu pai natural e replica aquilo que ele está vendo e ouvindo, imagina eu e você que somos filhos de Deus, convocados para sermos imitadores de Deus. Ei, pare de imitar o diabo e comece a imitar a Deus. Como assim, pastor? Eu não imito o diabo, não. Cada vez que você murmura, está imitando o diabo. Ele é murmurador. Cada vez que você mente, está imitando o diabo. Ele é o pai da mentira. Ele é o questionador. Nós somos imitadores de Deus como filhos amados. A questão é que o Senhor nos chamou para sermos seus imitadores. E a Bíblia diz que no princípio Deus criou tudo falando. Deus disse haja, e o resultado foi ouve. Deus disse haja e Deus disse haja e porque o que Deus fala acontece. Ou seja, no princípio Deus criou tudo falando. E isso nos mostra que até Deus, Ele teve que falar aquilo que Ele queria ver. Ele precisou falar. Então não pense que conosco será diferente.
Sabe, a mudança da condição da terra de caos, porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. A definição disso é um caos, sem propósito, bagunça. A terra estava sem forma e vazia, um caos. E a mudança da condição da terra de caos para o Éden, que é o jardim de Deus, lugar de prazer, ela se deu a partir daquilo que Deus falou. Deus disse: haja e houve. Então, se você quer ver as coisas acontecerem na sua vida, fale o que está escrito na palavra de Deus, e aquilo vai se cumprir. Fale o que Deus fala, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Sabe, o interessante nesse texto que eu falei para vocês de Gênesis, que quando a terra estava sem forma e vazia, Deus falou algo. Ele não falou o que ele viu, ele falou o que ele queria ver. Deus não disse: a terra está uma bagunça, a terra está um caos, que problemão, e agora o que eu vou fazer? Deus não disse isso. Deus não falou o que ele viu, ele falou o que ele queria ver. Haja luminares, haja plantas, hajam animais, haja provisão. Ele colocou ordem no caos, falando. Escute o que eu vou dizer para você. Talvez a sua família esteja um caos, uma desordem, uma bagunça. Ei, comece a orar declarações de fé, e você vai ver Deus pegando junto e organizando a bagunça e fazendo do seu lar o próprio Éden. Então não fale do problema, declare a solução. A solução está aqui, a solução está na palavra. Sabe, Provérbios 18, 21 diz que morte e vida estão no poder da língua. Que eles pensem em algo poderoso, é a sua língua. Não tem, sabe, talvez na terra não tenha nada mais poderoso depois de Deus e do Espírito Santo do que a sua língua. Morte e vida estão no poder da língua. E sabe o que o texto diz de Provérbios 18? Aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. O que bem a utiliza, vai comer do seu fruto. A verdade é que olha só, a verdade é que sempre que nós falamos, sempre, em todo momento que nós falamos, ou nós estamos gerando vida, ou nós estamos gerando morte. Ou estamos construindo e edificando, ou nós estamos desconstruindo, ou destruindo, ou comprometendo o nosso futuro através das nossas palavras. Porque como o texto que nós lemos diz, morte e vida estão no poder da língua. Diga: morte e vida estão no poder da língua. A questão é que essa palavra poder aqui não é a palavra comumente usada para o Espírito Santo. A palavra poder usada para definir o Espírito Santo é dunamis. Fala de um poder divino. Mas a palavra usada aqui em Provérbios 18 não é dunamis. A palavra usada aqui é iad. E essa palavra no hebraico ela significa escoras, ou encaixes. Morte e vida estão no poder, iad, que significa escoras ou encaixes. O que isso me mostra? Que falar errado é como desencaixar o que estava mantendo as coisas firmes e seguras. Falar errado é como retirar as escoras que estavam sustentando a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho ou o nosso ministério. Falar errado é tirar estruturas de sustentação. Às vezes a nossa vida está ruindo, nós achamos que é o diabo, quando muitas vezes é o diabo agindo, porque escoras foram tiradas. Porque morte e vida estão no poder, diga poder, poder da língua. Sabe, lá em 1 Pedro capítulo 3 versículo 10 diz assim: quem quer desfrutar de dias felizes aqui? Foi feita uma pergunta aqui no alto do louvor: quem está feliz? E todo mundo respondeu: eu sou feliz. Tudo bem, mas se isso não for recheado de revelação no seu coração, você está só repetindo que é o papagaio. Quem quer viver dias felizes aqui? Aqui está a receita. Pois se quiser desfrutar da vida e ver muitos dias felizes, refreie o seu carro. Diz isso? Refreio o quê? A língua tem freio? Tem. Dentes. Cadeia da língua.
Refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Agora, talvez você diga, mas pastor, eu não falo maldade. E eu vou definir para vocês. Falar maldades, aqui nesse texto, também é definido como atrair problemas falando em desacordo com a palavra de Deus. Falar maldade é isso, é você atrai, sabe, atraindo problemas, sabe. Essa semana nós conversamos sobre uma situação e a minha filha disse: pai, você é muito abençoado mesmo, tem coisa que só acontece contigo. E minha esposa: ele é muito próspero mesmo. E eu todo inflado, porque ela só estava falando aquilo que eu já sabia por dentro. Eu sou próspero. Por que, pastor, tem dinheiro no banco? Não, porque eu tenho Jesus no coração. Eu tenho convicção de que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Sabe, eu carrego isso como uma revelação no meu coração, uma convicção plena. Ninguém me tira essa verdade, e por isso eu atraio. Imã, puxando, eu atraio bênçãos. Pastor, está orgulhoso? Não, estou cheio de convicção. E se eu fosse você, se associaria com pessoas que atraem bênção e não que atraem problema. Tem pessoas que estão atrasadas por causa de associações erradas, estão se associando com pessoas que são um imã de problema. Corta os vínculos com esse encosto em nome de Jesus. Quem é, pastor? Não sei, você que sabe. E aqui eu quero trazer um alerta para os pais. Sabe, e quando eu trabalhei esse ponto da mensagem, isso mexeu muito comigo. E eu quero trazer esse alerta aqui, porque nós como igreja precisamos ser moldados nessa área. Olha só, queridos, entenda aqui. Muitas vezes, no calor de um momento, nós pais falamos o que não devemos aos nossos filhos. Quem aí já passou por isso? Eu vou levantar as duas mãos, os pés também, tudo. Todo mundo já passou por isso. Mas não é porque você passou por isso que tem que voltar a isso. Amém? Sabe, isso é muito sério, porque aquilo que sai da nossa boca tem poder de vida ou de morte. Falamos sobre isso, tem poder de construir ou de desconstruir. Mas quando palavras são liberadas dos pais sobre os seus filhos, essas palavras, elas vêm carregadas de ainda mais autoridade, por causa da posição que esses pais ocupam. Pais são posições de autoridade sobre filhos. Então toda palavra é carregada de poder, ela constrói ou desconstrói. Mas quando pais falam sobre seus filhos, isso é potencializado, porque é uma autoridade constituída falando. E isso pode trazer bênção sobre nossos filhos, ou pode trazer maldição sobre eles, a partir daquilo que sai da nossa boca. Sabe, queridos, aquilo que o próprio Pai, o próprio Deus falou a Jesus no momento que antecedeu a tentação no deserto, nos ensina muito, muito. E o interessante é que antes mesmo que Jesus tivesse feito qualquer milagre, o Pai disse a ele: tu és meu filho amado. Imagina, Jesus não curou nem uma unha encravada, nada, não tinha feito nada, não tinha entrado no ministério ainda, mas os céus se abrem, e o Pai fala com o Filho e diz: tu és o meu filho amado. Ou seja, o Pai disse que o amava, não porque ele fazia alguma coisa, ou deixava de fazer alguma coisa, mas simplesmente disse porque o amava. E sabe onde isso foi dito? No lugar mais baixo da terra, a quase 400 metros abaixo do nível do mar, próximo a um lugar onde Jesus foi batizado. Foi ali que o Filho ouviu isso do Pai, num lugar baixo. E a outra vez que Jesus ouviu isso do Pai, foi no Monte Hermon, possivelmente o Monte da Transfiguração, o lugar mais alto de Israel, aproximadamente 3.000 metros acima do nível do mar. E isso nos ensina muito. O que isso nos ensina? Que nos momentos mais baixos da vida dos nossos filhos, e nos momentos mais errados e complicados da vida dos nossos filhos, nós precisamos dizer que o amamos, mesmo que não concordemos com os seus erros.
Mesmo que a gente não compactue com as atitudes erradas, porque não é pelo que fez ou deixou de fazer, é simplesmente porque nós o amamos. E da mesma forma, quando eles acertarem nas escolhas, sabe, da mesma forma, quando eles tiverem as suas próprias conquistas e estiverem em lugares altos, nós também precisamos falar que os amamos, que estamos felizes e orgulhosos com as suas conquistas, e serão essas palavras que estarão ecoando no ouvido dos nossos filhos, na hora da alegria ou na hora da tristeza, na hora do vale ou na hora do monte. Nossos filhos vão lembrar: meu pai me ama, minha mãe me ama, não importa se eu errei ou acertei, se eu dei certo ou dei errado, eles me amam. E não estou falando de conivência, queridos. Erro é erro. Sabe que muitas pessoas podem falar muitas coisas aos nossos filhos, mas aquilo que os pais falam tem um peso maior. Sabe, isso fica provado nesse texto que eu acabei de falar para vocês. A Iracema também citou isso da tentação, o texto que antecede a tentação, aonde Jesus, passou naquele deserto um tempo tão difícil, mas foi justamente aquilo que o pai lhe disse que o manteve de pé. Ele disse: tu és meu filho amado, tu és o meu filho amado. E quando Satanás tentou Jesus dizendo: se tu és o filho de Deus, ele sabia que ele era. O manteve de pé na hora da pressão. Sabe, queridos, nós já falamos aqui que a nossa boca, ela só fala daquilo que nosso coração está cheio. Lá em Mateus capítulo 12 fala disso. A boca fala do que está cheio o coração. E é por isso, queridos, que nós devemos ter cuidado não apenas com a língua. Escute o que eu vou dizer para você. Isso nos mostra que nós não teremos êxito cuidando apenas da nossa língua. Quando ministro após ministro vem aqui falar sobre o poder das palavras, logo nós pensamos: tenho que segurar minha língua. É ou não é verdade? Tenho que moldar as minhas palavras. É ou não é verdade? Começa a cuidar daquilo que fala. Mas o que esse texto aqui está dizendo, queridos, é que se a boca fala do que está cheio o coração, isso me mostra que nós não teremos êxito cuidando apenas da nossa língua, mas sondando o que está no nosso coração, porque o nosso coração é o depósito das palavras que sairão da nossa boca. No momento da pressão, a sua boca só vai revelar o que está dentro. No momento da necessidade, a sua boca só vai revelar o que está dentro. No momento das emoções afloradas, a sua boca só vai revelar o que está dentro. Então, antes de cuidar da língua, cuide do depósito das palavras que é o seu coração. Porque a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar. Quem aqui veio de carro para a igreja, levante a mão. Que igreja próspera, a maioria, não é? Quando você saiu do seu carro, provavelmente você apertou um botãozinho do alarme. É ou não é verdade? Só vejo as cabecinhas fazendo assim. Por quê? Porque você não quer que ninguém entre em um ambiente, em um veículo que é seu, é sua propriedade. É ou não é verdade? A questão é que tem gente que bota alarme no carro, bota tranca no carro, faz seguro do carro, mas não põe tranca no coração, está deixando mentiras, sugestões erradas, pensamentos errados entrarem no coração. Cuida mais do carro do que do coração. E o que define o seu futuro não é o seu veículo, é o seu coração, porque o seu coração, ele é o depósito das suas palavras, e suas palavras, elas afetam o seu presente e definem o seu futuro. E é por isso que a Bíblia diz: de tudo o que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. Sabe, eu entendo que esse é um tempo de descontaminação do coração de alguns crentes. Você está comigo? É um tempo de descontaminação. Quando você tem uma água suja num copo, e você começa a derramar água limpa a ponto do copo transbordar, vai chegar um ponto que toda a água suja saiu e ficou só água limpa. É isso que tem que acontecer no nosso coração. Tem corações contaminados pela murmuração, pela reclamação, por sugestões erradas. E a água da palavra, ela precisa inundar o seu coração a ponto de transbordar, até descontaminar o seu coração, porque do seu coração procedem as fontes de vida.
Sabe, esse texto que eu li para vocês, está lá em Provérbios capítulo 4. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas na versão da Bíblia, a mensagem, diz que a nossa vida, é o mesmo texto, diz que a nossa vida, ela depende do nosso coração e das nossas palavras. A sua vida não depende do seu pastor, a sua vida não depende do seu patrão, a sua vida não depende da sua empresa, a sua vida não depende dos seus diplomas, a sua vida depende do seu coração e das suas palavras. Então guarde o seu coração, vigie a sua língua, para que ela não fale aquilo que ela não deve falar. Sabe, e já caminhando para o fim, eu quero só mostrar para você um alerta que Jesus, ele nos dá lá em Mateus capítulo 15, versículo 11. Se tiver com uma mídia projetar, eu não passei esse versículo para vocês, mas projeta aí para mim Mateus 15, 11, por favor. Mateus capítulo 15, versículo 11. Por isso que é bom passar antecipado, né? Fica tudo assim, ó. Olha só. Diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 11 diz: não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Olha que interessante. Não, eu não vou comer isso aqui, pode estar estragado. Eu não vou comer isso aqui, não sei quem fez. Eu não vou comer aquilo lá porque talvez esteja sujo. Os indianos iam estar tudo morto. Tudo bem, tenha um pouco de cuidado, é de Deus também. Mas o que esse texto está dizendo, que o que de fato contamina o seu corpo, a sua vida, não é aquilo que entra pela boca, mas o texto diz: vocês se contaminam com as palavras que saem dela. E contaminar aqui, eu fui estudar um pouquinho essa palavra contaminar. Contaminar aqui traz o sentido de comprometer ou arruinar. Está dizendo aí, vocês podem comprometer a vida de vocês através das palavras que saem da sua boca. Vocês podem criar um problema futuro através das palavras que saem da sua boca. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É que nós podemos comprometer a nossa vida inteira através das nossas palavras. E eu também sei que hoje, nesse culto da tarde, o Senhor trouxe tantas instruções ao nosso coração. Você pode ficar de pé nesse momento? Eu creio que nós somos ensinados pelo Espírito nesse culto. Quem é que foi ensinado? Eu creio que haverá uma mudança na nossa linguagem a partir de hoje. Eu creio que começa hoje um processo de descontaminação dos nossos corações. Eu entro nesse balaio com você. Começa hoje um processo de descontaminação do nosso coração, onde todo lixo, toda palavra errada, todo pensamento errado que entrou no nosso coração será substituído pela palavra de Deus, aquela que é a verdade absoluta e imutável, aquela que uma vez falada, Deus pega junto para fazê-la cumprir. Quem topa entrar nesse tempo de descontaminação do coração? Sabe, eu creio que depois de tudo aquilo que nós ouvimos nesse culto, a nossa boca de fato ela vai se tornar um manancial de vida. E eu queria que nesses poucos minutos que ainda temos, você consagrasse a sua vida ao Senhor. Sabe, essa nota que eu tenho no meu coração, vamos adorar um pouco, vamos adorar um pouquinho. E eu queria que você aproveitasse esse tempo para entregar ao Senhor as suas mazelas, as suas dificuldades, as áreas da sua vida que precisam ser moldadas pelo Espírito. Talvez você tenha dificuldade, sabe, em falar de forma precipitada, em não pensar o que está falando, tenha dificuldade em moldar a sua linguagem segundo aquilo que Deus deseja na sua palavra. Ei, esse é um tempo de você entregar ao Senhor a sua vida por inteiro, e Ele vai moldar a sua personalidade será restaurada. O seu caráter será moldado, a sua vida será um exemplo. Oh, entregue a Ele, entregue a Ele. Esse é o seu tempo com o Senhor. Feche seus olhos e consagre tudo a Ele. Consagre a sua vida, a sua família. Consagre o seu coração, a sua boca, a sua língua. Aleluia.
Nós entregamos tudo a Ti nessa tarde, Senhor. Você pode erguer as suas mãos e declarar: Santo, Ele é santo e não há outro. Santo, 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 Santo. Feche seus olhos. Se mantenha de olhos fechados. Eu quero falar com pessoas específicas aqui. Sabe, foi falar tanta coisa nesse culto. Eu sei que muitos de vocês desejaram viver essa realidade. Desejaram viver, sabe, de forma que a sua vida, ela expresse o caráter de Deus. Mas uma vida moldada pelo Espírito, ela só será uma realidade se a gente permitir que o Espírito Santo faça isso. Que Ele tenha o controle da nossa vida, para que Ele seja aquele que nos conduza de forma segura, de forma que a nossa vida, ela seja um referencial para nossa família e também para outras pessoas. A questão é que tudo isso começa em Jesus. Não tem como ter transformação de vida se Jesus não entrar na nossa vida. E eu não estou falando de religião aqui. Eu não estou falando de mudar de religião. Não estou falando de você se tornar um evangélico. Eu estou falando de Jesus Cristo. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que pode mudar a sua vida e a sua história. Jesus é aquele que pode transformar a sua vida desse caos em um ambiente de prazer e de alegria plena. Só Jesus pode fazer isso, ninguém mais. E Jesus não é religião, Jesus é uma resposta. E talvez você entrou aqui em busca de respostas, como bem foi orado aqui no início do culto, que hoje seria uma noite de respostas. E eu digo isso para você: a melhor resposta para as suas demandas, para as suas necessidades, é Jesus Cristo tendo o controle da sua vida, sendo o Senhor da sua vida, sendo aquele que vai te conduzir a um lugar de segurança e de paz que de todo entendimento. E isso só pode acontecer se nós dermos a Ele essa liberdade, se nós o convidarmos. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ali eu entrarei e cearei com ele. Fala de comunhão. Jesus precisa de um convite para que Ele possa habitar no seu coração e começar um processo de mudança de dentro para fora. Jesus, Ele é muito claro quando Ele fala de pessoas que estão sofrendo, perecendo. E Ele diz: venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso para as suas almas. O que eu quero dizer para você é que existe um alívio e um descanso da parte de Deus disponível para você nessa noite. Há um alívio e há um descanso da parte de Deus disponível para você nessa tarde. E tudo que você precisa fazer é reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Talvez alguns aqui até já fizeram isso no passado, mas entenderam a partir de tudo que ouviram que precisam reafirmar o seu compromisso com Ele e ter uma vida diferente daqui para frente. Então você também é alvo desse momento. Você só não pode sair daqui da mesma forma, porque o Senhor quer mudar a sua história. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Isso explica porque tantas tentativas frustradas, porque sem Jesus nós nada podemos fazer. E esse mesmo Jesus disse: venham a mim os cansados e eu vos aliviarei. Venham a mim os sobrecarregados, eu vos darei descanso para as suas almas. Eu trarei alívio e descanso para as suas almas. E esse Jesus está aqui. E tudo que você precisa fazer para receber esse alívio e esse descanso é entregar a sua vida nas mãos daquele que tudo pode. E você
você pode fazer isso agora, apenas levantando uma de suas mãos, para que eu possa orar por você, identificar onde você está. Eu vejo mãos levantadas. Se há mais alguém, levante a sua mão, apenas para que eu possa identificar onde você está e orar pela sua vida. Se há mais mãos, mais pessoas que entendem que é você que está ouvindo isso, é para você pessoal, levante a sua mão, me permita orar pela sua vida. Não saia daqui da mesma forma. Deus promove encontros divinos, e esse é o momento de Deus para mudar a sua história. Amanhã pode não dar mais tempo, é hoje. Deus quer mudar a sua história hoje. Se você levantou a mão, venha para cá, me permita orar por você. Vem aqui na frente, deixa eu orar com você. Venha para cá, não deixa a vergonha te roubar aquilo que Deus quer te dar nessa tarde. Venha para cá, me permita orar pela sua vida. Oh, aleluia, oh, aleluia. Venha mesmo, venha, venha. Vença a barreira da vergonha. Se alguém na galeria pode descer também, nós esperamos você. Você já não pode sair daqui da mesma forma, porque Deus está fazendo uma obra gloriosa. Ele começa hoje uma obra gloriosa na sua vida. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tem pessoas vindo ainda, deixa vir. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Eu queria que vocês que vieram à frente, olhem aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim, sabe? Nada é em vão, nada é por acaso. Deus, Ele é intencional naquilo que Ele faz. Deus, Ele é intencional. Deus, Ele tem uma intenção. E vocês estarem aqui nessa tarde, ouvir essa palavra, levantarem a mão, está dando a Deus a legalidade para que Ele possa mudar a história da vida de vocês. A vida de vocês nunca mais será a mesma. Escute, a vida de vocês nunca mais será a mesma. E eu queria convidá-los a curvar a cabeça e repetir uma oração comigo bem simples, que toda a igreja vai fazer a mesma oração, se identificando com vocês. Eu queria que vocês que vieram à frente repetissem comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa tarde eu entendi que sem você eu nada posso fazer. Portanto eu decido entregar a minha vida em tuas mãos, e a partir de hoje eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, por cada uma dessas vidas que vieram à frente. Eu sei que hoje os vínculos com o passado são quebrados. Eu declaro toda a maldição do passado quebrada em nome de Jesus. O velho fica no passado e se inicia um tempo novo, um tempo de vida abundante em suas vidas. Eu declaro um novo início agora, com cuidado pelo Senhor, guardado pelo Senhor, vivendo o que nunca viveram, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, olha só, hoje começa uma nova história na vida de vocês. E vocês não estarão mais sozinhos. Nós estamos aqui para amar e cuidar de vocês. Somos uma família, não é uma igreja apenas, é uma família. E essa família está aqui, vocês ganharam uma família. E eu queria que vocês que vieram à frente só virassem para trás para conhecer essa família. Virem para trás.